Então, eu vivi essa realidade da casa da minha avó, muito, muito próxima. Diariamente, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe, nós somos também de uma origem muito humilde, então minha mãe era agente comunitária de saúde. E aí eu não sei se vocês sabem o que é que hoje ou naquele tempo fazia um agente comunitário de saúde. É visitar as crianças e fazer controle de saúde, de condições de saúde, de epidemias naquela época, como é que se tratava naquela época. Com soro caseiro. E a alimentação, geralmente as crianças elas estavam abaixo do peso e elas precisavam ali com o que tinha na época, que era o soro caseiro, para que a criança ela pudesse se desenvolver e sair daquela condição de desnutrição. Então eu vi muitas vezes, minha mãe pegava a motozinha dela e eu ia para todo canto com ela. Quando eu não estava com a minha avó, eu estava com ela. E a gente ia para a zona rural, a gente ia em muitos lugares, eu entrava na casa das pessoas, as pessoas conheciam ela pelo nome, e a gente muitas vezes, quando as pessoas não tinham alimento, a gente tirava da nossa casa, dividia o que tinha na nossa casa com as pessoas. Então ela sempre foi uma pessoa também que esteve para servir. Na juventude, ela foi mãe aos 20 anos de idade. Então, muito jovem, ela assumiu uma responsabilidade. Você ter um filho e você assumir a responsabilidade de um filho são coisas completamente diferentes. Você ser casado e você assumir a responsabilidade de um casamento são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que delega, né? Muita gente delega o que pode ser delegado e até muitas vezes o que não pode, e aí, infelizmente, e tudo isso tem um preço, né? Com e certeza. O preço de relacionamento não tem como a gente reparar, não tem como reconstituir. Minha mãe era casada com meu pai. E essa relação sempre foi uma relação conflituosa. Eu não vou dizer a vocês que eu tenho marcas de que o meu pai me maltratasse ou que não, de forma alguma. Mas o meu lar, hoje, eu entendo, quando eu olho para trás para tudo que eu vivi, eu vejo que era um lar que era num ambiente de tensão 24 horas do dia, porque era um lar onde existia violência doméstica, algo que a gente fala, que a gente tem um termo hoje. Naquela época, né? Naquela época era a coisa mais natural do mundo e ninguém falava sobre o assunto. Nós fomos criados, todos nós e as gerações anteriores, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Verdade. Então eu honestamente, hoje a formação de advogada, o que o direito me trouxe, o que é que a minha bagagem me trouxe, isso ajudou com que muita gente permanecesse em silêncio e acabasse morrendo. Muitas mulheres acabassem morrendo. E que precisasse de anos para que esse contexto pudesse mudar e as mulheres pudessem sentir com muita dificuldade, porque a dificuldade de quem é vítima de violência, ela é muito grande. Né? É muito grande. Primeiro, você não se identifica como vítima, você acha que é normal. É porque aconteceu aquele episódio naquele dia, é porque o time perdeu, sempre tem uma justificativa que não justifica. É porque ele teve um dia difícil no trabalho, é porque você usou aquela roupa, é porque tinha uma mensagem no seu celular, coisas que não eu acho que todo relacionamento, quando ele perde a linha do respeito, quando o respeito ele não existe, não pode continuar, aquela relação ela não pode continuar sob pena de ser uma ameaça para a integridade física mesmo daquelas pessoas. Psicológica eu nem falo, porque psicológica é o primeiro que abala, sobretudo para a mulher, que tem essa questão da autoestima, fases de oscilações hormonais e diversas coisas que são ciclos que são diferentes do homem por natureza, por condições naturais. Nós passamos por inúmeras fases, maternidade, menopausa. Então, é muita coisa que a mulher enfrenta que o homem nunca vai enfrentar por condições naturais. A criação fez dessa forma. Então, quando eu lembro desse ambiente, que embora eu tenha a infância extremamente feliz e as marcas melhores possíveis, eu lembro também de tudo que a minha mãe passou. E passou realmente em silêncio, ninguém sabia. Ela tinha uma irmã muito próxima, a minha família é muito próxima até hoje, mas tudo que a minha mãe enfrentava, ela enfrentava sozinha. Nossa. Ninguém sabia. A única pessoa que sabia era eu, que naquela época era uma criança, e eu via a minha relação com meu pai, ela era uma relação, sempre foi disfuncional, porque eu via que ele fazia mal para minha mãe, embora ele não me fizesse mal, mas ele fazia mal para minha mãe. Então a criança ela é sensível, ela percebe as coisas. Então eu percebia o que acontecia, eu não sabia por que acontecia, achava que era natural, hoje eu sei que não é, absolutamente. Até que um dia, depois de 10 anos de sofrimento, de um relacionamento extremamente difícil, e se você encontrasse com a minha mãe na rua, era aquela pessoa sorridente, pronta para ajudar, a marca dela
na cidade. As pessoas que até hoje lembram dela, os contemporâneos da época, dizem, a marca da sua mãe era o sorriso. Sua mãe era como o sol, que chegava e iluminava aonde estava. Então, a gente não sabe o que o outro vive. A gente muitas vezes julga e não conhece o contexto. Em que contexto a pessoa está inserida. Então, nós vivemos esse contexto durante muitos anos e, além de questões financeiras que são preponderantes dentro de um casamento, eu sempre vi a minha mãe trabalhando. A minha mãe sempre trabalhou, ela trabalhava nesse trabalho fixo como agente comunitária de saúde, que não ganhava muito, mas era uma coisa certa, né? E minha mãe também era empreendedora, ela tinha um pequeno comércio na cidade, que quando ela não estava atendendo, ela estava no comércio dela. Então ela era revendedora e tinha um pequeno empreendimento, e eu ia para lá, ficava lá, aprendia a fazer conta com ela, atendia as pessoas, anotava, ajudava na caderneta, me sentia útil. Então eu vi muito esforço por parte da minha mãe, eu vi durante os 10 anos que eu tive com ela, uma pessoa que sempre buscou excelência em tudo que fazia, um compromisso muito grande, e deixou esse legado. E até que um dia, uma sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 1999, meus pais, eles estavam separados, fazia algo em torno de 2 meses, eu sou do dia 20 de fevereiro, e ali no Natal, eu me lembro do último Natal, essas memórias são bem, sabe, são bem, elas são fortes, elas são vivas, são memórias muito vivas na minha mente até hoje, desse último Natal que nós passamos juntos, toda a minha família desceu para o sertão, de Campina Grande para o sertão, para se reunir todo mundo, como fazíamos na Semana Santa, no Natal, uma família grande que se reunia, meus primos, primas. E nesse Natal, eu via já a intenção dela de não dar mais, sabe, esse relacionamento. Eu tô tentando juntar, eu tô tentando somar, e ele não tá indo no mesmo sentido, não há uma comunhão, não havia comunhão. Muitas vezes há casamento, mas não há comunhão. E não havia comunhão naquela relação. E eu era uma das pessoas que dizia, mãe, a gente não precisa dele. Eu quero que você seja feliz. Meu Deus. Forte. E naquele Natal ela decidiu que não ia prosseguir com a relação. E quando chegou no dia 26 de fevereiro, eles já estavam separados, a gente estava na casa da minha avó. E ele buscou a minha mãe, ela estava indo me deixar na escola, ela que fazia tudo comigo, deixava na escola, pegava na escola, fazia tarefa, e aí chegou um ponto que eu já fazia minha tarefa sozinha, ela foi me dando essa independência. E ele chegou dizendo que precisava falar com ela naquele momento, que era importante, e ela, tá, tudo bem. E ela foi me deixar na porta, no portão da casa da minha avó estava no jardim, nós já tínhamos perdido meu avô, fazia 2 anos que minha avó tinha perdido meu avô e tinha perdido a filha mais nova para um câncer. Então a filha mais nova naquele momento era minha mãe. E aí morávamos nós 3 na casa, 3 mulheres, para você ver como existe ainda hoje um padrão de homens agressores, que não são todos. Eu acho muito importante que a gente diga isso. Existe gente de bem, existe gente de valor, e eu sou uma pessoa que eu teria todos os motivos para dizer que não, mas tem. Hoje eu tenho 3 homens na minha casa, 3 homens de verdade, criados e cumprindo a missão que Deus deu para eles serem e para eles cumprirem aqui na Terra, de verdade, sendo esse reflexo, inclusive para uma pessoa que teria todos os motivos para desacreditar desse contexto e de tudo isso. E carregar toda essa bagagem. Mas é isso que Deus faz, Deus transforma, Deus pega o pior que você viveu e transforma, não para mim, não para mudar a minha história, porque o que aconteceu não muda, mas para que nós possamos estar aqui hoje testemunhando e ajudando outras pessoas a mudar outras histórias. Então, naquele dia, eu perdi a minha mãe, ela me deixou, cidade pequena, todo mundo se conhece, e a gente ela saiu no portão de casa, encontrou a vizinha fez, não, eu levo ela na escola, não se preocupa não, que eu levo. Minha avó não viu que ela voltou para casa, que minha avó estava no jardim, era uma casa grande. E ela volta para casa, e quando ela volta, ele já está de maneira premeditada, aguardando ela no quarto, e ligou o som para que minha avó não ouvisse, e assim, foi pelas costas, para que ela não oferecesse resistência, trancou a porta do quarto, e ele só saiu do quarto quando a minha mãe não estava mais com vida.
Na casa da tua avó? Na casa da minha avó. Meu Deus, Camila. Então, assim, é outra coisa que eu sempre falo. Se você acha que é difícil para uma filha perder uma mãe, e eu sou filha única, naquele dia eu não perdi minha mãe, eu perdi toda a minha família. Não tinha mais como ter condição de ter relacionamento com meu pai. Não tinha, na verdade, eu não tinha relacionamento, não existia comunhão no nosso lar há muito tempo. E eu perdi a minha mãe, que era o meu elo, era o meu vínculo com o mundo. Uma criança de 10 anos, uma criança... Eu olho para os meus filhos hoje, eu vejo o quanto eles são dependentes. E quando eu vejo o quanto eles são dependentes, o quanto uma criança depende de um pai e de uma mãe, eu vejo hoje o cuidado de Deus com a minha vida.